Olá pessoal, vamos hoje gravar uma aula para vocês sobre ligações químicas. Então eu trouxe para vocês hoje dois exemplos de elementos químicos, tá? Para vocês relembrar que todo elemento químico, como vocês podem observar aqui, esse é o átomo de cloro, né? Todo elemento químico, ele tem então um núcleo. No núcleo nós vamos ter prótons e nêutrons, tá? E girando ao redor desse núcleo, nós vamos ter os elétrons, tá? No caso do cloro aqui, que é um não metal, nós vamos ter 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 7 elétrons na terceira camada. Então, do jeito que ele tá assim, como a gente encontra na tabela periódica, a gente diz que ele é um átomo neutro, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá? Um outro exemplo que eu também trouxe aqui para vocês é o sódio, tá? O símbolo dele é Na, ele tem o número atômico 11, isso quer dizer que ele tem 11 prótons, né, no seu núcleo. Ele tem 11 elétrons na sua eletrosfera, 2 na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na última camada, tá? Mas todos os elementos químicos, ou melhor dizendo, a maioria deles, porque tem os gases nobres ou raros, que eles já têm a sua última camada, né, com 8 elétrons, com exceção do gás hélio, que tem só 2 elétrons na última camada. Então, assim, ó, a maioria dos elementos químicos, eles estão à procura, né, da estabilidade. O que seria estabilidade? É completar a sua última camada com 8 elétrons, tá? Eu trouxe aqui um modelo para vocês numa forma geométrica aqui, para vocês entenderem melhor, o caso do cloro, né, que eu mostrei na folha antes. O que nos interessa numa ligação química? Apenas a última camada. Essa que nos interessa. Por quê? Porque é a chamada camada de valência, porque é da última camada que os elétrons vão transitar, ou vão passar de um elétron para outro, ou vão ser compartilhados. Mas nesse caso específico do cloro e o sódio, tá? O sódio, como vocês podem observar, ele é um metal. Ele tem um elétron na última camada. E o cloro tem 7. Logo, a gente entende, né, que pela regra do octeto é uma ligação perfeita. Porque esse sódio aqui, ele vai doar um elétron dele pro cloro, tá? Ficando assim o cloro com os seus 8 elétrons na última camada, ficando completo, tá? O sódio, como ele doa um elétron, automaticamente ele deixa de ser um átomo neutro. Por quê? Porque ele perdeu uma carga negativa. Então, gente, ele é considerado agora um íon positivo, porque a carga positiva dele ficou maior, ou seja, ele ficou com os seus 11 prótons e como ele perdeu um elétron, ele ficou com 10. Então, a carga positiva dele é maior. Já o cloro, pessoal, ele ficou com a sua carga negativa. Por que negativa? Porque ele tinha 17 elétrons, 17 prótons antes da ligação. Após a ligação, ele ficou com 18 elétrons e 17 prótons. Então, vai haver uma atração entre esses dois átomos. Por quê? Cloro tá carga negativa, sódio tá carga positiva. Então, eles vão viver próximos, eles vão viver a vida deles um juntinho do outro, como um casalzinho, tá? Só que não é aquela paixão louca, como a gente vê nas ligações covalentes. É porque essa aqui, pessoal, é uma ligação iônica, porque ela se forma a partir de íons, né? Ou seja, um átomo que ganhou elétrons, um íon negativo, também chamado ânion, e um átomo que perdeu elétrons, né? Também chamado de íon positivo ou cátion. E assim a gente resume, né, a nossa ligação iônica, que é a atração entre um íon negativo e um íon positivo, formando assim todas as substâncias iônicas. Até a próxima, pessoal!